Irmãos, lembrando que nós estamos no curso da Confissão de Fé de Westminster, tem sido um curso aí que a gente tem caminhado e chegamos na parte do culto e estamos bem devagarzinho aí no culto para que a gente possa ver bem este assunto que é de extrema importância. Não que os demais também não fossem importantes, né? Mas é a riqueza do assunto do culto e a necessidade de nós tratarmos sobre aquilo que a gente faz. Normalmente a gente já parte do pressuposto e todos os domingos vocês vêm e adoram a Deus. E às vezes segue o modelo litúrgico que está acontecendo. Mas poucas vezes a gente para refletir sobre o como a gente faz. Então, neste ponto, a aula sobre o culto vem para tratar dessa temática. É um dos capítulos da Confissão de Fé. Nós já vimos diversas coisas, eu não tenho como revisar tudo, porque a gente já está na 5ª ou 6ª aula sobre culto. Lembrando que eu tenho utilizado material, então você encontra bastante destes conteúdos nestes livros aqui citados. Este livro aqui é um artigo só, que é sobre música, esse último, Fé Reformada. Ele é uma coletânea, e aqui ele vai tratar sobre culto. Esses demais, todos eles tratam sobre culto, sobre música no culto. Essas palestras também, né? Nós já tratamos dessa distinção que é fundamental para isso que a gente está trabalhando. Então, tudo que a gente está falando, a gente está agora aqui, nessa parte relacionada com o culto público. Então, eu vou falar a palavra culto, mas o que a gente está tratando é dessa reunião do culto público. A gente já viu essa caminhada, essa distinção que há em sentido amplo, sentido restrito, os vários tipos de culto que você encontra nas Escrituras, tá bom? Culto público é aquele que acontece todos os domingos. Aí o horário muda de lugar para lugar, no nosso caso aqui acontece às 19 horas. O culto, então, da vida, que é a nossa forma de viver, afeta no culto que nós prestamos ao Senhor, congregados em assembleia, e o contrário também é verdadeiro. Aquilo que nós adoramos, nós nos tornamos semelhantes a eles. Você olha em Romanos 1 e vê que a idolatria é isso. A pessoa adora o ídolo em vez de adorar a Deus. E automaticamente ele passa a corromper os seus costumes. Então, uma adoração correta, de forma congregacional, também vai afetar o seu dia a dia. E a forma como você vive afeta a forma como você adora. Por mais que nós estejamos falando, a partir de agora, do culto público, tudo isso não tem que ser resultado de uma vida santa ao Senhor. Senão você só vai ter um ritual correto, você só vai seguir uns passos corretos. Você precisa ter uma vida que mostre que você é de fato um adorador ao Senhor. Lembra de Caim? Caim Deus rejeitou por causa da vida e da oferta que ele faz. Então as coisas estão conjugadas, tá bom? Nós vimos as definições, vimos que culto público não restringe a lugar, não é porque é prestado aqui, não é porque acontece aqui, que é mais santo. Não, não é o lugar, isso aqui é apenas didático. O culto tem a ver com a convocação. Vocês estão sendo convocados para cultuar o Senhor em tal dia, tal horário. Isso é que torna um culto. E aí, a partir daí, então, entra-se num sistema de culto público ao Senhor. Nós vimos que este assunto, culto, é coisa séria. A Escritura prescreve as formas de ser adorado, de Deus ser adorado. É o que nós chamamos do princípio regulador. Então, essa palavra você precisa meio que decorar, princípio regulador. No culto não oferecemos o que queremos, no culto oferecemos o que Deus diz que quer. Então não existe uma lista assim, pastor, me mostra onde na Bíblia que eu não posso fazer isso. Essa é uma pergunta equivocada, e é por isso que a gente diverge de alguns estilos de culto que acontecem. E aí a pessoa pode dizer, pastor, mas me mostra na Bíblia que isso aqui não pode. Essa não é a pergunta correta. A pergunta correta é, a Bíblia manda fazer isso? Porque Deus não vai dar uma lista daquilo que não pode, até porque o ser humano não tem limites para inventar novidades. Então o princípio não é o que não pode, o princípio é o que deve ter. A partir do que deve ter, você não pode incluir mais nada além disso. Então este é o princípio base, tá bom, do culto. Isso está, por exemplo, nos nossos símbolos de fé, lá, ao tratar sobre culto, no primeiro parágrafo, quando vai dizer que a forma de Deus ser adorado
é por ele prescrito. Nós vimos então que o culto tem sido uma área problemática da história do povo de Deus. É o ponto central. Deus nos chamou para quê? Qual é o fim principal nosso? Adorar a Deus. A gente adora com a nossa vida, a gente adora com a nossa família e a gente adora em povo de Deus, na Assembleia Solene. Então a adoração é o ponto central da nossa existência. É por isso que nós evangelizamos, porque ainda há pessoas que não conhecem a Cristo. Há eleitos de Deus, espalhados por este mundo, que precisam conhecer a mensagem do Evangelho para que eles possam adorar a Deus. Então o foco principal não é evangelização. Eu não estou dizendo que evangelização não é importante. Evangelização é uma ordem de Deus. Deus nos manda evangelizar. Mas a evangelização é um meio e não o fim em si mesmo. Por isso que quando Cristo voltar, não vai ter mais evangelização, mas a adoração continuará existindo para todos sempre. O grande chamado é isso. E facilmente as pessoas usam aquelas frases, que parecem frases de efeito, mas que são muito pobres de teologia. As pessoas costumam dizer, poxa, mas a igreja também faz nada, A igreja só vai lá, tem que ir todo domingo lá louvar a Deus. Quero ver a igreja fazer isso, fazer aquilo outro, ajudar o pobre, não sei o quê. Eu não estou dizendo que a igreja não possa ajudar o pobre. Há um aspecto social que a igreja faz, e a igreja aqui, por exemplo, faz muito através dos diáconos, com cesta básica e tudo mais. Você que ouve a mensagem do Evangelho, você ajuda pessoas, porque você é transformado pela mensagem do Evangelho. Mas quando você usa esse tipo de frase, você está tornando aquilo que é central, que é a adoração, algo sem importância. Na verdade, assim, o que a igreja não pode deixar de fazer? Reunir-se para adorar o Senhor. Deus nos chamou para isso. A coisa mais importante que a terceira igreja tem é o culto ao Senhor. Tem um programa com as famílias, tem um programa com a criança. Legal, e é bom que tenha, não estou dizendo que não seja legal isso. Tudo isso, na verdade, é uma forma de você capacitar, preparar, discipular, ensinar, para que o culto ao Senhor aconteça com a vida daqueles que têm sido transformadas por estes ministérios. Mas o ponto central é o culto. É o culto. Às vezes as pessoas pegam na lista e dizem assim, nessa semana eu já fui nas quartas da família, vou na escola dominical, fui no negócio dos jovens que teve, ou do adolescente, não vou no culto hoje não. Isso é errado. Isso não faz sentido nenhum. Você não pode deixar de ir ao culto ao Senhor. Se acontecer de você não poder ir nas demais programações, tente ir, mas se não pode, ok. Mas não troca isso pelo culto. O culto não é substituído pelas programações. E às vezes acontece isso. Às vezes a gente faz uma programação, aí a pessoa vai na programação, mas não vai no culto. Então, às vezes, tem que até nem ter programação. Se é para a pessoa trocar a programação para o culto, então acabe a programação. Se é para a pessoa trocar o culto pelas sociedades internas, pelas atividades, então acaba com as sociedades internas. Porque o ponto central é o culto. Percebe? Essas outras coisas que eu citei são ruins em si mesmas? São ruins? Não, eu estou até encorajando. Coisa boa ontem aqui com os adolescentes, foi maravilhoso. Maravilhoso. Você precisa ver, eu fiz a pergunta para um respondeu, e aí eu chamei ele à frente e ele explicou para todo mundo. Tão boa foi a resposta. Trouxeram ainda um bolo de chocolate. Isso é bom demais, não tem nada de errado com isso. Os adolescentes crescem, aprendem, criam amizade. O pastor não é contra isso. Eu só estou dizendo assim, às vezes as igrejas se estruturam em torno disso, e não em torno do culto. E até na hora de escolher a igreja, a pessoa escolhe em torno disso. E aí não importa como é que é o culto. Desde que tenha tal coisa, se tiver estacionamento, ótimo, eu vou para aquela igreja. Não importa o que está acontecendo no culto, tem estacionamento. Eu não estou dizendo que não tem que tentar ter estacionamento, é bom que tenha. Mas eu estou dizendo, o central de uma igreja é o quê? Culto. É o culto, tá bom? Mas essa tem sido uma área problemática desde o início nas Escrituras. E eu fiz esse gráfico que eu não tenho condição de fazer, eu gastei 2 aulas para a gente fazê-la nos outros domingos. Tem os vídeos disponíveis no YouTube, onde você encontra, eu não citei todos, tá? Mas citei algumas partes que você vê a guerra pela adoração acontecendo.
o quanto que este é o ponto que Satanás tenta agir. Este é o ponto que os ímpios tentam agir. Este é o ponto que o joio no meio do trigo tenta agir. É a banalização da adoração ao Senhor. Satanás até propôs para Jesus um domínio para Jesus sobre o mundo todo, ter uma multidão de pessoas, se ele simplesmente aceitasse adorar o próprio diabo. Só dobrado aí, se prostrar, adorar, pronto, está resolvido. Está nada resolvido, é o ponto central. É isso que Jesus veio fazer, comprar adoradores para si. E ele vai fazer isso através da cruz, Então essa é a guerra que acontece com derramar de sangue, inclusive, entre Caim e Abel, no episódio do bezerro de ouro. E até hoje, no mundo, há pessoas que morrem por adorarem a Deus. Então, esse é o ponto. Esse é o grande ponto da sua existência nesta peregrinação que Deus nos chama. Então nós vimos tudo isso, vimos o quanto que na antiga aliança Deus levava muito a sério essa questão. Vimos filhos de sacerdotes sendo mortos, os filhos de Arão, por exemplo, oferecendo fogo estranho diante do Senhor. Abra, por gentileza, Levítico capítulo 10. Olha o verso 3. Levítico 10 é essa história, tá, que eu descrevi aí dos filhos que ofereceram fogo estranho. Eu não vou contar a história, a gente já viu isso, mas eu quero chamar a sua atenção para um detalhe aí do verso 3. Levítico 10. Eu vou ler 1 e 2, só para você entender o contexto. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um do seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho. A palavra estranho que você precisa estar atento. O errado não foi oferecer fogo, mas foi oferecer fogo estranho. Tinha uma lei sobre os elementos que deveriam conter para este fogo. Perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão. Vamos ler? Isto é o que o Senhor disse. Olha o que o Senhor disse depois desse fato. Mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e sereis glorificado diante de todo o povo. Solta aí. E Arão se calou. Era o pai. O pai viu os filhos sendo mortos. E ele vai continuar servindo o Senhor, porque entendeu. Mas o ponto aqui é, Deus está dizendo, eu vou mostrar a minha santidade naqueles que se aproximem para adorar a mim. Por isso que nós, ao oferecermos o culto ao Senhor, este princípio de seguir o que Deus ordenou, é para que nós manifestemos a santidade que Deus tem. Deus é tão santo que Deus não deixa que a nossa imaginação escolha a forma de adorá-lo. Mas Ele quer manifestar essa santidade dizendo, olha as normas que eu tenho para ser adorado. Olha Hebreus capítulo 10, Hebreus 12. Hebreus é um livro do Novo Testamento que seria o Levítico do Novo Testamento. Levítico é um livro cheio de leis, e Hebreus vem mostrar o quanto que Cristo é superior àquelas leis, porque é da nova aliança. Olha Hebreus capítulo 12. Olha o verso 28 e 29, vamos ler? Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus, de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Às vezes as pessoas dizem assim, pastor, mas é só no Antigo Testamento que Deus tem uma série de regras sobre a adoração. No Novo Testamento, agora Deus é amor, nada acontece. Veja que Hebreus está dizendo, não. Hebreus está dizendo, olha, Deus é fogo consumidor. O texto de Hebreus diz que nós precisamos servir a Deus de modo agradável. De modo agradável, com reverência e santo temor. O que muda da antiga para a nova aliança não é a seriedade da adoração. A seriedade é a mesma, o Deus é o mesmo. O que muda são as cerimônias, porque a do Antigo Testamento estava cheio da lei cerimonial. Então, como que fazia a adoração? Não era como é no Novo Testamento.
No Novo Testamento, a adoração não está presa a um lugar. No Antigo Testamento estava, era no templo. Jesus disse, vem a hora e já chegou. Nem em Jerusalém, nem neste monte que vão adorar o Pai. Deus quer que pessoas adorem em espírito e em verdade. Então, há mudanças da antiga para a nova aliança, há inúmeras no culto. Mas não na santidade do ato que está acontecendo. Não no direito de Deus prescrever o que vai acontecer. Não na seriedade do que está acontecendo. O que muda é que antes tinha cerimônias que apontavam para Cristo. Agora Hebreus vai dizer, acheguemos diante do Senhor, confiados que temos o sumo sacerdote que intercede por nós. Fazemos isso com temor, com reverência, de modo agradável ao Senhor. Porque Deus continua sendo fogo consumidor. Ele continua sendo santo. Embora rompeu-se o véu que fazia separação, nós podemos entrar no santo do santo, nós estamos no santo do santo, não tem mais essa distinção, mas a santidade de Deus é a mesma, é a mesma. Então não há uma banalização do culto. O que há é a completude das promessas do Antigo Testamento. Aquilo que era sombra se torna realidade. Quando Jesus diz que Deus está em busca de aqueles que o adorem em espírito e em verdade, não é que Deus está assim procurando, você me adora em espírito e verdade, vem cá, você, não é essa a ideia. A ideia de que a obra que Deus está fazendo é buscar pessoas para que possam adorar Ele em espírito e em verdade. Esta é a obra da redenção que Deus está fazendo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, qual que é a obra que eles estão fazendo? Trazer pessoas, buscar pessoas para adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, tendo feito toda essa apanhado para que a gente pudesse avançar e visto essa continuidade, dúvidas? Então, terceiro ponto aqui, que o culto, vamos ler, é o encontro pactual de Deus com o seu povo. No Antigo Testamento era assim, no Novo Testamento continua sendo assim. Hebreus vai dizer, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. O que é esse encontro pactual? Você deve lembrar da doutrina do pacto que nós estudamos. Também foi um tema que a gente estudou bastante na confissão de fé. Como que Deus fez aliança de redimir os seus eleitos. Passa isso por Adão, por Noé, por Abraão, por Moisés, por Davi. E aí Cristo é a plenitude de toda essa aliança que foi construída. Então, este encontro pactual, Deus disse assim, eu escolhi vocês para vocês serem meu povo e eu serei o vosso Deus. É isso que Deus fez. Deus fez um contrato conosco. E conosco, na verdade, não. Deus fez esse contrato com Jesus. E nos incluiu nessa cláusula. Nós somos elementos dessa cláusula. Porque quem é o mediador deste contrato é Cristo. É feito também com a gente. Porque nós o apropriamos dele pela fé. Mas quem é o testador deste contrato é o próprio Jesus Cristo. Então, neste contexto de uma relação pactual que Deus tem, o culto é o encontro de Deus com o seu povo que Ele comprou. O culto é o encontro de Deus com o seu povo. O descrente, ele não participa ativamente do culto. Ele presencia o culto. O culto não é fechado, só pode ser os membros de igreja. Não, o culto é aberto. Porque o culto é um testemunho eloquente ao mundo deste encontro que está acontecendo. Mas o culto é o encontro do povo de Deus com Deus. Ao pensar no culto, a gente não está pensando no incrédulo que vem ao culto. A gente está pensando em Deus se encontrando com o seu povo. Esse é o ponto do culto. Significa que a gente não deva convidar incrédulos para ir? Claro que deve. Não você achando que ele vai lá adorar a Deus, porque ele ainda não crê verdadeiramente em Jesus Cristo. Mas que ele possa chegar lá e ao ver algo extraordinário, misterioso, aquilo que é terreno se encontrando com aquele que é eterno. Aqueles que são
pessoas se encontrando com aquele que transcende. É isso que acontece. E nesse encontro que o povo de Deus está tendo com Deus, o incrédulo pode ser impactado, transformado, convertido através da própria pregação do evangelho que acontece. Porque em todo culto acontece a pregação do evangelho. Como assim acontece a pregação do evangelho, pastor? O senhor não fala, não é todo dia que o senhor prega, Jesus morreu e ressuscitou. Não, mas o evangelho é a boa notícia que está na Bíblia toda. Vocês já repararam o quanto que está pregando lá em Gênesis e eu faço um esforço para mostrar Jesus no texto? Porque isso é o culto, é a pregação do evangelho. Então, em todo culto, pode um incrédulo se converter? Pode. Essa minha fala de definição de culto não está dizendo que não é para trazer incrédulo, mas é para que você entenda o que é culto. O incrédulo ele é impactado. Isso acontecia no Antigo Testamento. Deus chamou Israel para que fosse luz perante os gentios. E a forma como Deus dava leis, a forma como Israel deveria se portar, era um testemunho, ao ponto da rainha de Sabá foi ver a sabedoria de Salomão, e ela fica admirada com a pergunta que ela faz, as respostas que Salomão concede a ela, mas ela diz mais, ela fica admirada com a forma como tudo acontece naquele lugar. Ela viu acontecendo os sacrifícios, lá o sacerdote vindo, e ela fica admirada com aquilo. Então, Deus quer usar o seu encontro com o seu povo para atrair descrentes? Quer. E há inúmeros casos assim, talvez você seja um deles, que se converteu a Cristo indo a um culto. Mas o culto é, antes de qualquer coisa, um encontro pactual de Deus com o seu povo. Quem convoca para este, quem dá o passo inicial para este culto? Quem convoca? Quem convoca para o culto? Deus. Deus é quem diz, eu sou o seu Deus e você é o meu povo. É Deus quem diz assim, olha, eu vou te dar mandamentos, não terás outros deuses diante de mim, não tome para ti imagem de escultura. É Deus quem toma iniciativa. Então nós respondemos à convocação. Por isso que algumas definições que eu vou passar aqui para você, que está neste livro do reverendo Emerstein. Reverendo Emerstein, ele é professor no seminário Presbítero Cícero, antes. Com relação ao culto, né, esse encontro pactual com Deus, é interessante o registro de que, como o senhor havia mencionado, de ser um culto prestado pelos salvos, né, pelos aqueles que encontraram-se com o Senhor e, né, nessa relação. E isso só acontece isso porque é por intermédio de Jesus, né? Por que um descrente não está cultuando a Deus? Porque ele não tem a forma de mediar essa relação em culto. Então, por isso que a sua fala é importante, né? Que nós que somos do Senhor, que nos encontramos com Ele, é que prestamos culto a Ele. Cícero, obrigado, excelente. A figura do mediador. O culto é pactual, Deus conosco, mas tem um mediador dessa história. Porque nós éramos pecadores, nossas transgressões causam separação entre nós e Deus. Deus nunca aceita o nosso culto. Deus nunca aceita o nosso cantar, o nosso falar, pelo cantar e falar deles mesmo. Deus só aceita isso porque alguém está no meio dessa história, que é Jesus Cristo, que é o que o presbítero Cícero diz. Por exemplo, está aqui um crente e um incrédulo. Aí a gente ora, o incrédulo pode abaixar a cabeça, em respeito e tudo mais. Mas a oração do incrédulo, Jesus não está intercedendo por ele. É por isso que não é aceita. Entende? A mediação é feita. Hebreus, mais à frente eu vou mostrar também, Hebreus 2 diz que Jesus canta no meio da congregação. Por que os nossos louvores são aceitos por Deus? É porque eles estão bem afinadinhos? Não. É porque Jesus está cantando por nós. E aí o Pai aceita. Esse é o cheiro suave e agradável que Deus se agrada. Lembra do Antigo Testamento? Chegava alguém lá para oferecer um sacrifício. E aí Deus se agradava do sacrifício. Deus se agradou do sacrifício perfeito que é Jesus Cristo. E Jesus está como sumo sacerdote intercedendo por nós. Por isso que não é a figura do pastor esse intercessor, esse mediador.
Há igrejas que fazem uma liturgia de forma que a figura daquele que lidera a liturgia, ele passa a ser um mediador. E aí tem a espiritualidade mágica, se o pastor tocar, se o pastor encostar. Não existe isso. Quem é esse mediador? É Jesus Cristo. Lógico, pastores e presbíteros são oficiais eleitos por Deus nessa relação pactual, como aqueles que Deus usa para governar sobre o povo, e de certa forma, eles participam ativamente desse processo de culto. Mas é isso que a reforma veio fazer, dizer, o sacerdócio é universal. Até o período da reforma, devido a desvios que aconteceram na Idade Média, naquele contexto, muitas vezes a cerimônia de culto acontecia assim, do líder religioso de costas para o povo e falando em latim. Ele estava mediando essa relação. E a reforma diz, não, quem faz isso é Jesus. Ele é o mediador. Não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens. Obrigado, presbítero Cícero. É nesse sentido, por isso que a pessoa precisa crer em Jesus. Quando eu falo incrédulo, eu não estou dizendo tem que ser membro de igreja, tá? Há pessoas que se converteram e ainda não são membros de igreja. Devem se tornar membros da igreja. São outros debates aqui sobre essa questão que não vem ao ponto. Mas não é assim, tem que ser membro do hall de membro da igreja para prestar o culto que Deus agrada. Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que tem que pertencer ao povo de Deus. Naturalmente, que para pertencer ao povo de Deus, aqueles que pertencem, a evidência disso é que eles vão se tornar membros de uma igreja, mais cedo ou mais tarde, não faz sentido não ser. Mas o ponto meu não é ser membro da igreja, porque nem é a igreja que media. Quem é que media? Quem é que media? Jesus. Se nós colocássemos que tem que ser membro da igreja, quem está mediando? A igreja. É Jesus. Tem que ser membro do corpo de Cristo. De forma natural, quem é membro do corpo de Cristo vai ser membro da igreja. Se você tem a mentalidade assim, pastor, eu tenho total convicção que eu sou membro, que eu sou convertido, tenho total convicção que eu pertenço a Cristo, eu só não sou membro de igreja nenhuma. Me procure, converse comigo, e eu vou te mostrar que você pode estar equivocado. Talvez você não se converteu, ou se você é um convertido, você está em pecado. Você precisa fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja congregada, tá bom? Então, meu ponto aqui não é dizer que é possível alguém ser membro e não ficar em uma igreja, mas é deixar claro que a mediação é através de Jesus Cristo. Presbítero Davi. Hoje um dos grandes problemas, né, já que estamos tratando dos problemas do culto, né, que a gente observa no meio Brasil e mundo afora, é essa questão pontualmente de muitas pessoas acharem que têm condições de ter uma vida cristã à parte da igreja, né? E como o senhor mesmo colocou muito bem, aquele que realmente tem uma conversão verdadeira, ele por natureza própria terá sim esse desejo, né, de congregar em algum lugar. E o que a gente vê muito hoje é pessoas, inclusive pessoas às vezes muito conhecidas, né, em mídias e tudo mais, não, eu sou cristão, mas eu adoro a Deus do meu jeito, né, eu presto o meu próprio culto, né, isso tem sido algo hoje que tem sido muito perigoso, né, e que a gente tem que estar muito atento a isso. E muitos irmãos, infelizmente, muitas pessoas têm se deixado levar por essas falsas conversas, né? Inclusive no meio cristão, porque se aborrece com o pastor, porque se aborrece com o conselho da igreja, com irmãos da igreja, e começa a cultuar o seu próprio Deus, ou seja, fazer uma forma de culto que não está prescrita nas Escrituras, né? Isso mesmo. E aí ele confunde isso aqui, deixa eu só voltar um pouquinho, ele confunde isso aqui, presbítero Davi. Oi? Tá vendo? O culto individual com o culto público. Deus quer que nós o adoremos individualmente na nossa casa. Deus quer que nós o adoremos de forma familiar. Mas o chamado é para que nós o adoremos de forma congregacional com a igreja. Então, não dá para substituir. E hoje em dia, com a tecnologia, né, da internet, então a pessoa até diz, rapaz, para que eu vou lá ouvir o pastor Tiago? Fico em casa, eu ouço o Nicodemos, ouço o Hernandes, ouço não sei quem, faço até seleção, ouço um pedacinho outro. Quer dizer, é uma visão equivocada, consumista, e não uma visão de culto. Ele está aprendendo, ele está ouvindo, mas ele não está adorando a Deus no culto público. Muito bom, presbítero. Obrigado pela contribuição.
Então o culto é esse encontro pactual de Deus com o seu povo, Olha algumas definições que você encontra aí neste livro do reverendo Emerson. O reverendo Emerson, ele é professor no JMC, Seminário José Manuel da Conceição, atualmente coordenador também do curso. Foi meu professor e ele tem um livro sobre culto, né? Vamos ler? Fomos eleitos na eternidade para adorá-lo. Portanto, no culto, a igreja experimenta o propósito de sua eleição. O fim principal do homem é glorificar a Deus. A igreja é a comunidade de adoradores que se congrega para testemunhar publicamente os atos graciosos de Deus. Perceba, a gente experimenta aquilo para o qual Deus nos chamou. Por isso, se você acha chato o culto, cuidado, o seu coração está muito mais amante das coisas do mundo do que das coisas de Deus. Por que a gente às vezes não quer fazer o que Deus ordenou? A gente quer fazer o que a gente quer. Porque a gente ama mais a nós mesmos do que amamos a Deus. E o culto, ele é pedagógico. É uma forma de Deus educar os nossos corações todos os domingos a tirar um pouquinho daquilo que o mundo está fazendo aí fora. A ideia de espetáculo, de show, uma ideia participativa. Então Deus está nos educando para a eternidade. Por isso é melhor você aprender a gostar de culto. Deus te fez para isso. E à medida que, como que você vai gostar de culto? À medida em que você vai tratando o seu coração. Porque o culto é contra a nossa vontade natural? É ou não é, naturalmente? Sim. A nossa vontade natural é uma vontade em rebelião a Deus. Deus está nos educando. Ele mudou o nosso coração na regeneração. Nós já encontramos prazer em adorar a Deus. Mas a gente ainda luta com a velha natureza. E Deus está educando, domingo após domingo, no ritmo dele. Por isso que é importante fazer um culto de forma que Deus prescreveu. Essa é a educação pedagógica de Deus a nós. Continuemos, por gentileza. O culto cristão não é Então perceba que a ideia toda das Escrituras, e aí que a gente precisa conciliar o que nós cremos com a forma como nós adoramos. Na Bíblia você não vai encontrar uma liturgia pronta no Novo Testamento. Deus não deu uma liturgia, não tem. Você tem princípios e você tem liberdade para organizar essa liturgia dentro dos princípios que Deus estabeleceu. Porque Deus quis fazer assim conosco. Deus não quis dar assim, ó, no domingo você vai cantar uma música no início, duas no meio, uma no final. Ele não deu isso. Você não encontra na Bíblia essa sequência, a quantidade. Você vai encontrar os elementos aí presentes e princípios para você articular essa sua resposta àquilo que Deus está ordenando. Agora, ao fazer isso, você faz de forma a corresponder com aquilo que você crê sobre Deus. Se nós cremos que Deus é quem nos elegeu, se nós cremos que Deus é quem nos deu vida, se Deus é quem nos capacita, tudo isso está indicando que é Deus quem toma a primeira iniciativa. Nós só fazemos qualquer coisa na vida cristã em resposta a Deus. Lembra quando Davi vai dizer, dar ofertas lá para a construção do templo que ele havia arrecadado e depois Salomão iria construir? Ele diz, Senhor, das tuas mãos tu damos. Quem somos nós para que pudéssemos dar voluntariamente todas estas coisas? Porque da tua mãos que nós damos. Então, nós ofertamos a Deus aquilo que é do próprio Deus. Nós estamos respondendo a Ele. Ele chama a gente para a adoração. Então, ao pensar numa liturgia, dentro dos princípios, você precisa articulá-la de modo a manifestar isso. Quem está regendo o culto? Deus. Isso é lindo, porque muitas vezes a gente acha que Deus fica só sentado,
assistindo o nosso culto. Não é isso. Deus é como se fosse o maestro do nosso culto. Ele rege o nosso culto. Ele fala e nós respondemos a Ele. Ele fala e nós respondemos a Ele. Isso que é o movimento do culto. É o encontro com Deus. Você não chega para desaguar as coisas sobre Deus. Você chega para conversar com Deus. Individualmente? Não, coletivamente. Tem lugar para a sua individualidade? Tem. Mas aqui é o culto público ao Senhor. É o culto público. Quando pedir para orar, você não vai chegar, Deus, eu estou assim, assado, a minha família está com dificuldade e tal. Não é lugar para isso. É a oração da igreja. Você tem esse espaço para fazer com o Senhor o tempo todo na sua casa, na sua vida. Deus quer que você se abre com Ele. Mas aqui Ele quer que o povo dele responda a Ele. Percebe as diferenças? Até mesmo na forma, a gente deveria orar na terceira pessoa. Nós estamos orando em nome do outro. Nós estamos orando no plural. Então a ideia desse encontro pactual diante de Deus, onde o povo está participando. Ora, todo mundo fala. Tem horas que um fala em nome de todo mundo. Tem horas que Deus fala. Quando nós lemos o texto e o pastor está sendo a boca de Deus para falar. Esse é um encontro que está acontecendo todos os domingos no ato de adoração. Mas o que é então essa liturgia, que é essa forma de você organizar esse diálogo com Deus? Lembrando, não tem uma forma padrão, nós temos que ser bíblicos. Deus não deu uma forma padrão. Então você pode encontrar diferenças na forma, não nos princípios, não nos elementos. O que o pastor está dizendo essa diferença? Por exemplo, você pode ir num lugar que vai ter 2 músicas. Você pode ir num lugar que vai ter 4 músicas. Ah, teve 4 músicas, foi pecado. Teve 2 músicas, aí não foi não foi culto. Não, Deus não ordena a quantidade. Agora tem que ter um canto. Pode ter instrumento, pode não ter instrumento, mas tem que ter algo cantado ao Senhor. Porque isso faz parte de uns elementos do culto. Agora, se nós falamos que Deus rege o culto, Deus é quem toma a primeira iniciativa, se o culto é essa resposta, o culto deveria ter mais quem? Deus ou o homem? Deus. Percebe? Se você vai numa liturgia onde só tem música e um pouquinho assim de palavra, é incoerente com aquilo que você está dizendo de culto. Como é que você está dizendo que Deus rege o culto, se é você que desabafa o tempo todo para Deus? Percebe? Então tem esse... Outra coisa que acontece muito, 2 momentos no culto, música e pregação. Isso não é uma liturgia. Liturgia tem movimentos. Isso é uma liturgia tecnicamente dizendo, né? Porque tudo é liturgia. Daqui a pouco vocês vão ver que tudo é liturgia. Mas não é uma liturgia correta, não está fazendo os movimentos de um encontro com Deus. Como é que você chega diante de Deus, começa a falar e depois Deus só falou uma vez? Tem uma forma mais sadia de você construir isso. É Deus convocando você para adorar, é você reconhecendo quem Ele é, você se prostrando diante dEle, Ele falando com você. São movimentos mais sadios disso acontecer. Então a palavra liturgia em si é uma palavra que significa serviço prático. Serviço público, melhor dizendo. Essa palavra vai tomando conotações na língua grega à medida que o tempo vai passando, tá bom? E essa é uma forma que a gente sempre tem que tomar cuidado ao fazer uma exegese de alguma expressão bíblica. Entender o que aquela palavra significa em determinados momentos da história. Porque a palavra vai tomando significados diferentes. Ela tem uma raiz básica, mas o uso vai dando contextos diferentes para essa palavra. Inicialmente, a palavra liturgia significa serviço público. E aí vai sofrer diversas mudanças, que não vem aqui o caso, para a gente não delongar muito. A liturgia passa a ser vista, então, para nós, com o seguinte significado. Vamos ler? É o serviço religioso de adoração ao Deus triuno. Então, liturgia que eu estou usando nesse sentido agora, do serviço religioso. Embora a palavra em si não seja só religiosa. Tudo que acontece como um serviço público era uma liturgia. A liturgia é a manifestação pública, vamos ler?
responsiva do povo de Deus, que anela pelo reencontro do terrenal com o divino, do contingente com o absoluto, do temporal com o eterno, do homem pecador com um Deus santo e glorioso. É a coisa mais misteriosa que tem. É esse momento que a gente está aqui. A gente está aqui, mas a gente está falando com coisas que saem da categoria de tempo e espaço. Deus. Ele acontece aqui, mas acontece diante de Deus. Deus está aqui, Deus está lá. É algo que a gente chama de místico. Não místico no sentido negativo da expressão hoje em dia. Algo misterioso. Algo que acontece pela fé. Isso que causava muito estranho, por exemplo, nos pagãos. Eles entravam no ambiente de culto dos cristãos e não encontravam nenhuma imagem lá. Eles começaram até a dizer que os cristãos eram ateus. Pensa que absurdo, né? Mas essa era uma acusação nos primeiros séculos, de ateísmo. Porque cadê o Deus de vocês? A gente não vê o Deus de vocês. É isso que acontece no culto. Parece que não tem ninguém aqui, mas tem. Há um encontro nosso com o Pai, Filho e Espírito Santo. De formas diferentes, de funções diferentes dessas pessoas. E os três estão sendo adorados. Então, isso é a coisa que deveria anelar o seu coração. Fazer o seu coração aquecer por este grande encontro que nós temos. O culto, dentro da perspectiva reformada, adquire uma condição de labor. Visto, vamos ler? Que envolve o homem todo. Sua mente, emoção e vontade. Não pode haver um genuíno culto. E desculpe, irmãos, a nossa geração é relaxada com o culto. Chega atrasado. Se você tem uma audiência no fórum, você chega atrasado? Não, porque é algo importante para você. Eu não estou dizendo que você não possa chegar atrasado, acontecer alguma coisa, vem para a igreja do mesmo jeito. Eu só estou dizendo assim, a consciência, tá? Não é um legalismo. Mas o cuidado para você não estar pensando nesse encontro de forma disperso. Então não importa muito o horário que você chega. Afinal de contas, se eu vou chegar, vou pelo menos ouvir a pregação. Não é só a pregação que importa, é o culto. É o culto. Você se prepara para o culto. Que sentido? Você descansa, dorme talvez um pouquinho no domingo lá, ou fica sábado até tarde, domingo correria, leva os meninos para brincar e não sei o que, piscina e tal. Aí o que vai acontecer na hora do culto? Você vai dormir. Você está cansado e não sei o quê. Então a gente não percebe que nós deveríamos nos preparar, porque o culto envolve mente, envolve vontade, vai ser algo que vai envolver totalmente a sua pessoa. E se a sua pessoa não se envolver, você não vai encontrar significado. Então você tem que preparar para ouvir, prestar atenção. Está lendo a Bíblia? Não entra, aguarde aí fora um pouquinho. Não conversa, você está se dispersando e o outro está dispersando. Significa que não pode nunca, pastor? Estou doente aqui, preciso tomar um remédio? Claro que pode, ninguém está colocando lei, o pastor não está te vigiando, não. O negócio é Deus. Você está no encontro com Deus. Você está no encontro com Deus, aí de repente você pega o seu celular, deixa eu atender uma pessoa aqui. Tem hora que talvez você tenha, talvez você é médico e está de plantão, alguém está doente na sua casa, e você veio para a igreja e aí o telefone toca, você vai atender, óbvio. Mas eu estou dizendo da prioridade, de compreender o que está acontecendo. Então, isso é importante para a gente caminhar dentro desse encontro. Há vários elementos, várias coisas, né, vários princípios. Eu aqui estou citando alguns. O culto somente a Deus, o culto é oferecido por intermédio de Cristo, o culto deve ser em linguagem. Alguém tem algum texto para me mostrar isso? Porque as outras duas coisas está óbvio, né? Nenhum mediador entre Deus e os homens e tudo mais. De onde a gente tira esse princípio que o culto tem que ser em linguagem compreensível?
Já que a gente está dizendo que tem que ser bíblico as coisas, né? Coríntios 14. Paulo diz, se alguém chega e fala uma outra língua, e língua aí é idioma, tá? Eu não vou fazer estudo sobre dom de língua, se tiver dúvida me procure, mas é um idioma. Naquela época, Deus concedia esse dom de pessoas falarem outro idioma, porque é um momento de expansão da igreja e diversas coisas. Mas Paulo diz, ei, você que tem o dom de língua, você vai falar em outro idioma se não tem ninguém para interpretar? Não, você vai ficar calado. Porque não tem valor nenhum, ele está dizendo. Você está orando, Deus está ouvindo, mas o outro não. Então, no culto, requer compreensão. Este é um princípio, requer compreensão. Não basta você só fazer. Ah, vou só fazer as coisas. O pastor mandou eu fazer, o pastor mandou orar, vou orar. Abaixa a cabeça, levanta a cabeça. Não é isso. Você precisa compreender. Compreender. E nós que estamos conduzindo o culto, precisa se esforçar na compreensão. Porque às vezes a gente não fala inglês, mas fala um português igual ao inglês, né? Ninguém entende nada. Também não é esse o caminho. Então, o caminho é da compreensão. Então, este é um princípio que está lá em Coríntios capítulo 14. O culto deve ter ordem e decência. Abra lá Coríntios 14 também. Então percebe, Paulo poderia chegar e dar uma liturgia para a igreja de Corinto, dizendo, faça isso em todos os domingos. Mas ele não faz isso, Deus não quer isso. Deus quer que o culto seja uma resposta nossa, não uma resposta autônoma. Deus é quem dá o primeiro passo, Deus prescreve as formas, mas é uma resposta nossa. É um labor nosso. Mas ele dá o princípio, com ordem e decência. Olha lá Coríntios capítulo 14. Olha o versículo 33. Ó, porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Então ele está dando os motivos. Ele está dizendo, Deus não é de confusão, irmãos. Deus é de paz. Olha o verso de número 40. Não, versículo 37. Olha o verso 37. Não, 36. Olha o verso 36. Porventura, vamos ler? Só um minuto. Paulo está dizendo assim, ei, vocês acham, porque a igreja de Corinto disse, não, nós somos os espirituais. A igreja de Corinto tinha 4 grupos, dentre eles uns que diziam, eu sou de Cristo. E eles diziam, não, isso aqui porque nós temos uma espiritualidade maior. Deus fala direto com a gente, Paulo, a gente não vai ouvir você. Deus colocou no meu coração que tem que ser assim, vai ser assim. Aí Paulo está dizendo, você tem ordens para todas as igrejas, e vocês são diferentes. A palavra de Deus originou no meio de vocês, foi em vocês que as coisas aconteceram, vocês são os donos da verdade. Paulo está dizendo para eles, não é do jeito que vocês querem, é do jeito que Deus ordenou. Olha o versículo 37, ó. Se alguém se considera profeta ou espiritual, que vos escrevo. Não, ele está dizendo, se alguém acha que é espiritual, então entenda, isso aqui é mandamento do Senhor, se submeta a esse. Então, o pastor teve um sonho, teve uma visão. Não tem sonho e visão, é palavra de Deus acima disso aqui. Paulo está dizendo, se você é espiritual, reconheça, isso é mandamento do Senhor. Pegue a sua espiritualidade e se coloque debaixo da palavra do Senhor. Olha o verso 38. E se alguém o ignorar, será ignorado. Percebe que Paulo é muito taxativo. Paulo é um homem que sabe pelo que brigar, tá? Ele não é um brigão. Ele pega um Timóteo da vida e circuncida Timóteo, sem precisar circuncidar. Mas quando eles queriam exigir que fosse circuncidado, ele diz, não precisa. Ele não precisa, a Bíblia não ordena, e briga mesmo. Mas depois ele circuncida. Depois que ganhou a briga e está aprovado. Ele sabe pelo que brigar. Ele chega e diz, a gente faz distinção de dias para dias, festas e festas. Cada um faz de um jeito. Não entenda que isso seja mandamento. Isso não pode ter espiritualidade. Ele pega sobre comida sacrificada a ídolos. Ele diz, olha, o amor tem que reger e tal. Agora chega em coisas como culto e diz, se alguém ignorar isso, vai ser ignorado. Percebe? O princípio norteando
a vida. Olha o verso seguinte. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Lembra? Ele está colocando ordem naquilo que acontecia na igreja de Corinto, em idiomas. Verso 40. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então, Deus não colocou para nós o horário do culto começar e o horário do culto acabar. Deus não colocou, você não acha na Bíblia. Tem que ser 1 hora de culto, 2 horas de culto, 3 horas de culto. Não tem. Agora precisa ter um princípio de ordem, Tem que ser algo ordeiro, que você sabe mais ou menos como vai acontecer. O horário que vai começar, mais ou menos o horário que termina. Não é um horário padrão que acabou. Mas você tem uma margem, não faz sentido. Começa às 7, vai acabar às 11 da noite, outro dia acaba às 7h10. Você diz, como assim? Entende? Não, mas é porque hoje Deus não tocou no meu coração. Eu vou chegar aqui e dizer, irmãos, Deus hoje não colocou no meu coração para pregar. Vamos só cantar 2 cânticos e vamos embora. Percebe? Não faz sentido nenhum. Quando eu era adolescente, eu fui numa igreja e aconteceu algo parecido com isso. Não que acabou, não. Mas o pregador de fora, ela de fora, ele veio e pregou tipo uma conferência, não lembro se era sexta e sábado, domingo, mas ele foi num dia, pregou, aí no outro dia ele foi, só foi, irmãos, Deus não colocou no meu coração hoje pregar, eu quero passar a palavra para a equipe de música, continuar cantando. E aí teve mais umas 5 músicas. Quer dizer, não faz sentido nenhum, entende? Nenhum, faz sentido nenhum. Tem ordem e decência, Deus quer ser anunciado, Ele diz que Ele vai ser anunciado, a pregação faz parte do culto. Nada vai acontecer no seu coração, no meu coração, que vai justificar não ter uma pregação. Então, ordem e decência. Orações, né? Leituras e exposição da palavra tem primazia, aquela ideia que a gente falou do tempo. Se Deus está regendo, então a leitura bíblica e a exposição da palavra vai ter primazia em relação às orações e os cânticos. Porque oração e cântico é a nossa resposta àquilo que Deus está fazendo no culto. Deus faz e nós respondemos a Ele. Como nós cremos que Deus é quem faz as coisas, Deus tem a primazia neste ato. Cantar salmos com graças no coração. Eu coloquei entre aspas, porque eu estou pegando a frase literal do reverendo Emerson, mas você vai ver no próprio capítulo dele que ele vai desenvolver, mostrando que a expressão salmos é ampla. É para cantar os salmos que foram inspirados, estão escritos, há para cantar cânticos que foram cantados ao longo da história, da escritura e tudo mais. Então é nessa ideia, cantar ao Senhor com graça no coração. A gente vai ter uma aula só sobre isso, talvez eu chegue um pouquinho ainda hoje, mas se não der tempo, a gente vai ter uma aula só, afinal de contas tem que ter ordem e decência, né? Tem que ter ordem e decência, então daqui a pouco a gente acaba. A gente vai ter uma aula sobre música, tá bom? E aí a gente vai ver como que são os princípios relacionados com a música. Eu quero olhar com você um modelo de uma liturgia. Antes, abre Isaías capítulo 6. Isaías 6. Alguns dos elementos que estão na liturgia a gente vai tratar no próximo domingo, tá bom? Próximo domingo, com a graça de Deus, nós vamos olhar como que deve ser a música. Mas hoje o meu ponto era esse pactual com Deus e mostrar esse movimento numa liturgia. Olha Isaías capítulo 6. De onde vem essa ideia que a gente faz deste encontro com Deus? Não é normativo, no sentido de tem que ser dessa forma. Você pode ter esses elementos colocados em outros aspectos do culto. Mas esse movimento você encontra em Isaías 6, por exemplo, e tem sido usado como uma referência para os nossos encontros com o Senhor, de forma congregacional, deste encontro que Isaías teve de forma individual. Olha Isaías capítulo 6, Isaías 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram,
e a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Só até aí, deixa aberto. Aqui você vê o encontro que Isaías tem com Deus. A primeira coisa que a gente deveria, nesse movimento litúrgico, é ao ter um encontro com o Senhor, é perceber quem Ele é. Isaías olha, vê o Senhor no alto e sublime trono, ele está vendo o governo soberano de Deus, e o texto faz questão de dizer, no ano que morreu o rei Uzias. Não é à toa essa informação, é porque é um rei que morreu, e um rei que tinha feito algumas coisas. Isaías teve alguns contatos com Uzias. A ideia é, o rei morreu, e agora? Isaías vê o Senhor assentado no alto e sublime trono, dizendo, quem morreu foi o rei de Israel, não o rei do universo. Ele continua assentado no trono. Então Davi vê o Senhor assentado, estou falando Davi, né? É Isaías. Toda hora que eu falar Davi nesse texto, eu já ia falar, é Davi, é Isaías. Tem hora que agarra, rapaz, perguntar aos médicos aí o que faz quando acontece isso na mente. Eu não sei o que é, mas fica agarrado. Então, no vídeo vocês colocam assim, ó, Isaías igual a Davi igual a Isaías. Então, Isaías vê o Senhor assentado. Ele vê a santidade de Deus. Os serafins estão declarando isso. Então, esse encontro com o Senhor, a gente sempre tem que ver quem Deus é. Quem Deus é. Ao ver quem Deus é, Isaías vê quem Ele é. Olha o verso seguinte. Ele é um profeta, hein? Então disse eu, vamos ler? Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ao ver quem Deus é, a gente precisa olhar quem nós somos e termos contrição pela nossa condição de pecador. Tinha uma música que diz assim, na presença do Senhor dá vontade de pular, de dançar. Cadê, Josi, está aí? Como é que é a música, Josi? Não, você sabe, Josi, não vem dizer nada não, que você sabe. Não, é porque eu não sei cantar, então eu vou errar a música. Pode falar, Josi. Josi sabe não, tá bom, sei. Isso. Então a música começa, na presença do Senhor dá vontade de pular. Pessoal, você começa o culto dizendo, na presença do Senhor dá vontade de pular. Isaías está dizendo, não, eu vi o Senhor, o que eu fiz? Ai de mim. Rapaz, se na presença do Senhor dá vontade de você fazer tudo isso, e não dá vontade de você se voltar para quem você é, não faz sentido, não bate. Não bate. Então nesse encontro com o Senhor, a gente tem que ter um reconhecimento da nossa condição de pecado. Olha o verso seguinte. Exato aí. Isso aí, presbítero. Por isso que tem a confissão. Por isso tem a confissão. Olha o verso 5, verso 6. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Percebe? É Deus nos purificando. Isaías se sentia impuro, aí Deus vem, através do que Isaías vê do anjo, tirando uma brasa, vem, toca nos lábios dele e está purificando. Você vai no culto, você vê a santidade do Senhor, você vê quem você é, e se você só sai com isso, não tem esperança para você. Mas existe a mensagem da purificação, existe o Evangelho, e essa brasa é tirada, olha lá de novo, tirada de onde? Olha lá, Isaías 6, olha o verso 6, voou do altar trazendo uma brasa viva que tirara do altar. Por que foi tirada do altar? O que aconteceu no altar? O que acontecia no altar? Sacrifícios. A brasa que foi usada para queimar, o sacrifício que foi oferecido, é o que é capaz de purificar os lábios de Isaías. Isaías está percebendo
que um sacrifício o purifica para que ele possa estar diante de Deus. Ele não está na presença do Senhor por causa dele mesmo. Ele está na presença do Senhor porque um sacrifício acontece. E purifica ele e dá uma boa notícia para ele, dizendo: a sua iniquidade foi tirada. Eu e você ouvimos a santidade de Deus, vemos a nossa condição de pecado, mas vemos a solução da nossa condição de pecado. E há desafios para nós. Olha lá o verso 8. Então, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Percebe? Há uma exortação, um desafio. A pregação faz isso, desafia você. E aí você responde. Olha Isaías respondendo. Deus pergunta: quem há de ir por nós? Olha a resposta de Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Dá uma olhada para a liturgia aqui. Salmo 95. Como é que começa o Salmo 95, por gentileza? Vinde e cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Mas saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemo-lo com salmos. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Vocês já leram num culto. Mas o Salmo 95 diz: vinde e cantemos ao Senhor. E começa a dizer uma série de coisas. Quem ele é? É Isaías 6, vendo a santidade de Deus. E aí nós vamos cantar: santo, santo é o Senhor, ele é isso, ele é aquilo outro. E aí naquela ocasião a gente cantou a música: a ele a glória. A ele a glória. Tal, cantamos. Depois disso, nós oramos a ele. Oramos a ele. Depois nós tivemos uma confissão de pecados, porque nós vimos quem ele é. Mas como que a gente vai ver a nossa condição de pecado? Mais um texto bíblico, é Deus dizendo quem nós somos. Olha Efésios 4. Rapidinho, Efésios 4. Olha Efésios 4. Enquanto eu abro em Efésios 4, alguém, por gentileza, já deixa aberto em 2 Coríntios 5,17. Presbítero Farley. 2 Coríntios 5,17, fazendo favor. Olha, Efésios 4. Eu vou ler Efésios 4, o presbítero Farley depois irá ler. Vou pedir que chegue o microfone já próximo do presbítero Farley. Olha, Efésios 4 diz para nós, ó. Olha o verso 25. Ó. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. E aí vai ter: irai-vos, não pequeis, não deis lugar ao diabo, aquele que furta, não furte mais, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e uma série de coisas. E aí, diante disso aqui que Deus nos manda sermos, nós somos tudo isso? Somos o tempo todo? Não. E aí o que nós fizemos? Vamos confessar os nossos pecados através de uma música. A nossa oração foi em forma de música. Se sofrimento te causei, ó Deus, se vão e fútil foi o meu falar, o meu proceder. Porque o texto de Efésios diz isso, lembra? O texto de Efésios acabou de dizer assim para a gente: fale a verdade. Se o nosso falar não foi a verdade, perdão, Senhor. Se o nosso viver não foi dessa forma, perdão, Senhor. Percebe que é um diálogo que tem coerência? Não é uma conversa de louco. Você viu quem Deus é, Deus está falando como você vive, você está pedindo perdão a Ele por estas coisas aqui. E aí depois a gente tem 2 Coríntios 5,17, presbítero Farley. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Percebe? Uma mensagem de perdão, dizendo que você está perdoado se você está em Cristo. Você é nova criatura. E aí então nós cantamos infinitamente mais. Se eu olho para trás, não vejo mais nada. Se eu olho para frente, eu vejo a cruz e tal. A ideia da música é que para trás ficou, foi perdoado. E a gente a começar em mim quebra corações, para que nós sejamos todos um. A ideia de pedir uma unidade, porque está caminhando para o sermão, que você vai ver o tema do sermão. Aí a gente orou com as crianças e tal, teve dízimo, né, nesse meio aí, das músicas, como um ato de louvor. E aí tem reconciliação, o tema do sermão, Gênesis 43. Que é a reconciliação lá dos irmãos. Tudo vinculado.
a forma como lidamos com o outro foi errado. Lá em Efésios mostrava isso. A gente acabou de cantar, começar de mim, mude as coisas. E aí depois disso a gente vai cantou a música Alto Preço. Eu sei que foi pago um alto preço para que nós sejamos um. Afinal de contas, foi uma unidade que aconteceu naquela história. Oração final com a bênção. Percebe? É um movimento litúrgico. Pode ter mudança de ordem? Pode. A ordem não é sacra. Você poderia colocar a confissão no início? Pode. Quem vai reger a liturgia? O sermão. As músicas que vão ser cantadas têm que estar conectadas com o sermão, que está conectado com o momento do culto. As coisas estão interligadas. Óbvio, isso é possível quando é o pregador que vai fazer a liturgia, ele vai pregar. Quando você vai pregar fora, não tem como fazer isso, quando alguém vem pregar aqui e tudo mais, né? Mas existe uma coerência por detrás. Então as músicas são escolhidas por causa de um motivo. Não é à toa. Não dá para, se sofrimento te causei, colocar lá depois de reconciliação, fica meio estranho. Entendeu? Você tem sequência de movimentos acontecendo. Isso é coerência com aquilo que a gente crê. A gente vai olhar domingo que vem como que estas coisas aí têm mais bases bíblicas, tá bom? O que é a música e tudo mais, como que a música deve ser, como deve ser a oração e por aí vai. Vamos orar? Deus, agradecemos porque o Senhor nos chama a adorar o Senhor nos instrui como fazer isto, e o Senhor tem cuidado desta igreja ao longo do tempo, dando oficiais que compreendem a seriedade do culto. Que nós que estamos investidos desta autoridade, que nós possamos ser zelosos, ó Deus, em conduzir o teu rebanho, em adorar a Ti. E que o rebanho seja de fato responsivo na adoração a Ti. Que todos nós, ó Deus, possamos dia a dia santificar a nossa maneira de adorar a Ti e santificar as nossas vidas no decorrer da semana, para que o nosso culto seja um culto que, através de Cristo, possa refletir de fato aquilo que o Senhor tem feito em nós. Oramos no nome daquele que está intercedendo pelos cultos de todas as igrejas genuínas neste momento. No nome de Jesus Cristo. Amém.